agradecer a presença de vocês no Meetup de hoje, no webinar. A gente está aí com... Eu sou Alexandre Rodrigues e nós fazemos parte do ECQ, uma empresa de Lifelong Learning, né, com aprendizado contínuo. Empresa que nós temos como missão transformar as vidas das pessoas e as carreiras através da educação e na inovação. A gente achou por bem fazer esse projeto, nós conversamos sobre fazer esse projeto diante do que está acontecendo aí no mundo, né, com todo mundo, com as empresas, com as carreiras das pessoas. Então a gente achou por bem fazer esse projeto de webinars e toda semana, durante 2 dias por semana, a gente vai falar um pouco sobre algum tema, né, sempre com viés de tecnologia, de inovação, mas com temas importantes para todo mundo. Inclusive na próxima semana a gente vai ter na terça-feira, sempre vai ser nas terças e quintas-feiras, às 9 horas da noite. Na próxima semana, a terça-feira, a gente vai ter um de marketing, como utilizar o marketing nesses tempos difíceis. Vai ser bem legal, são 2 convidados aí fantásticos que vão falar sobre o tema. A parceria de hoje, né, é o Thiago aí, nosso parceiro aí de longas datas, né, Thiago? Com a I2AI. A I2AI é uma associação, a primeira associação de inteligência artificial, Associação Internacional de Inteligência Artificial do Brasil, né? Mas eu vou deixar ele falar um pouco do que é a I2AI, melhor do que ele para falar não tem. E a gente tem parceria aí, já fez webinar juntos no ano passado, estava com parceria no nosso evento de Miami aí, que foi postergado aí para novembro, e a gente está nesse primeiro webinar aí com eles, e ele vai falar hoje um pouco sobre inteligência artificial, e vai explicar um pouco o que é inteligência artificial, e vai também levar um pouco esse viés de inteligência artificial para a parte do EAD, né, que é a educação à distância, e também levar a inteligência artificial aí para as outras áreas, né, Thiago? Vou deixar a bola aí contigo. Obrigado. No final do webinar, a gente vai abrir aí para perguntas, se vocês quiserem fazer. Então, vou deixar a bola aí contigo, Thiago. Manda bala. Maravilha, pessoal. Obrigado, Alexandre, pelo convite. É sempre um prazer a gente fazer essas parcerias e acho que a gente tem que divulgar e levar cada vez mais conteúdo, porque é isso que vai ajudar a gente a fazer uma transformação e, enfim, vencer os momentos difíceis, né? Eu faço parte da I2AI. A I2AI é a International Association of Artificial Intelligence. Nós somos uma associação que está rodando desde 2017, mais ou menos. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Nós somos uma associação que ela nasceu em 2017. A nossa missão principal é levar conhecimento sobre o mundo de inteligência artificial. A gente tem uma adoção muito baixa ainda no Brasil. A gente vê outros países despontando muito mais, inclusive na América Latina. E a gente tem um caminho muito longo a ser trilhado. Então, nossa principal missão é levar esse conhecimento, trazer conteúdo relevante, conectar todas as pontas do ecossistema. Então, onde é que a gente atua, né? O nosso papel, além de levar esse conhecimento, é conectar todas as partes, sejam eles profissionais que queiram conhecer mais ou que já estão envolvidos em inteligência artificial, empresas, governo, fundos de investimento, toda a academia, né, através das universidades, empresas de tecnologia e startups. A gente funciona como um conector desse ecossistema. Opa. Não está mudando. Bom, em 2019, só contando um pouquinho do nosso histórico, a gente tem uma característica muito forte de eventos presenciais, né? Então, esses foram alguns dos nossos eventos. O principal deles, os 2 principais, o IA Conference, que foi em parceria com a Startse, o Congresso de Inteligência Artificial, que foi com a Live University.
são eventos grandes que a gente faz ou um dia inteiro ou às vezes 2 dias, sempre levando cases de negócio, levando um pouco mais de conhecimento para o nosso público, tá? O ano passado a gente impactou por volta de 3.000 pessoas em todos os nossos eventos. Além desses eventos presenciais, a gente tem outros de menor porte que são gratuitos, outros eventos online que muitas das vezes também são gratuitos. Dentro dos nossos eventos, a gente já levou 78 empresas para falar um pouquinho dos seus casos. Então, a gente já levou Fast Shop, já levou Intel, já levou iFood, Carrefour, IBM, Apple, Amaro, Itaú, enfim, a Natura, uma série de empresas contando um pouquinho de como é que elas utilizam inteligência artificial nos seus negócios, né? E a gente consegue perceber que o nível de adoção ele é o mais variado possível, né? Tem empresas que estão muito sofisticadas, como uma Magazine Luiza, que tem um laboratório próprio para criar e desenvolver projetos de inteligência artificial, já vem fazendo isso há alguns anos, e tem outras empresas que, mesmo sendo empresas grandes, estão iniciando com inteligência artificial, né? Mas já estão experimentando de alguma forma. Além dos eventos que a gente promove, a gente também tem alguns cursos de formação na parte de inteligência artificial, alguns deles presenciais. A gente vai lançar um curso online na próxima semana, que é um curso de negócios voltado para a inteligência artificial, e também uma consultoria na área de transformação digital, onde a gente ajuda as empresas a escolherem os melhores projetos, a darem os primeiros passos, a entender como iniciar um projeto de inteligência artificial dentro da empresa. Além disso, a gente tem uma área de associados, onde a gente também promove alguns eventos mais fechados, tem comitês setoriais, que a gente discute temas específicos. A gente tem hoje 3 comitês acontecendo, um de inovação, um na área de saúde e o outro voltado a machine learning. Então, dentro do nosso grupo de associados, a gente convidou algumas pessoas que a gente entende que são os notáveis de inteligência artificial. Essas pessoas, elas são reconhecidas no mercado por conta do seu conhecimento técnico, mas principalmente por conta da contribuição que elas fazem para a inteligência artificial. Então, a gente tem o Sandro Valeri, que é da Embraer, o Diogo Nogari, que é da Lambda 3, Felipe Kitamura, que é da DASA, o Centurion, que é da CIA Técnica, o Fábio Gandur, que é um ex-IBM, Celso da TH, Cristiano Kruppel da Startse, enfim, uma série de pessoas que compõem, e eles participam dos nossos comitês de associados. Então, alguns modelinhos de associação que a gente tem: individual, startup e corporativo. Não quero me ater muito. Vou iniciar o papo de inteligência artificial, e aí eu vou tentar ser um pouquinho breve, porque eu gostaria que, como a gente está num espaço que a gente consegue contribuir com algumas perguntas, eu queria que isso fosse um pouco mais interativo no final. Então, para muitas pessoas, quando eu falo de inteligência artificial, para muitas delas vem ficção científica, né? A gente teve algumas experiências lá no passado com o Exterminador do Futuro, Matrix, né? E aí surgem algumas confusões, né? O que efetivamente é inteligência artificial, o que não é? Será que inteligência artificial são máquinas que vão dominar o mundo? Cada núcleo que eu converso tem um posicionamento um pouco diferente, né? Algumas têm memórias mais afetivas, lembrando dos Jacksons, que tudo funcionava super bem, super conectado, super fácil, né? Eu tinha assistente para tudo, foi o primeiro desenho de assistente virtual, né? Mais recentemente, a gente tem algumas outras séries abordando o tema inteligência artificial, mas de uma forma muito futurista, né? Mas, de fato, o que é inteligência artificial? Quando a gente pensa nesse cenário muito utópico dos filmes, onde a inteligência artificial ela vai dominar o mundo,
ela vai aprender sozinha. A gente, no geral, está falando de General AI. O que é isso? Ela tem uma forma de aprendizado muito parecida com o humano, né? Então, ela é focada em aplicações genéricas. É uma inteligência artificial que aprende baseado no ambiente. Ela não precisa de muita informação para aprender. Ela precisa de poucos dados, pode ser dados não estruturados. Ela aprende com exemplos. Ela tem uma habilidade cognitiva. Ela transfere um aprendizado de uma tarefa a outra. E todo mundo diz que é o IA do futuro, né? O General AI ele funciona como se fosse uma criança, né? A criança ela vai visualizando tudo que está acontecendo no seu entorno e ela vai aprendendo. A gente não precisa dizer tudo, a gente dá algumas informações e a partir daí ela consegue desenvolver um raciocínio, né? Essa seria a inteligência artificial de forma ampla, né? Agora, o que a gente tem hoje é o que a gente chama de inteligência artificial específica, né? Ou Narrow AI. O que é isso? São inteligências que fazem um determinado tipo de atividade. Então, são aplicações muito mais específicas e muito mais limitadas. Elas têm um modelo que normalmente é definido por um humano. Ela aprende a partir de uma série enorme de exemplos. Ela não consegue aprender sozinha uma determinada tarefa ou resolver um problema por si só. A gente tem que treinar essa máquina para que ela consiga realizar essas tarefas, né? E mais do que isso, por mais que ela seja super eficaz em reconhecer uma imagem, que foi muito adquirido, ele pode ter uma assertividade muito grande, mas ele não é transferido para outra atividade. Se eu tiver que criar uma nova tarefa, eu vou ter que ensinar a máquina tudo de novo, tá? Então, ela realiza as tarefas sem um entendimento. Ela realiza porque alguém disse para ela que aquilo tem que ser feito, mas ela não tem uma compreensão, né? E essa é a inteligência artificial que a gente tem hoje. Ela é muito mais restrita, ela pode resolver problemas de uma forma muito mais rápida do que nós humanos, ela pode resolver tarefas extremamente complexas, fazer análises extremamente complexas, mas ela é extremamente concentrada em um tipo de atividade. Então, quando a gente olha os dois tipos de inteligência artificial, a específica é o que a gente está vivenciando hoje, né? E a inteligência artificial geral, né? Ela está muito longe de acontecer ainda, ela é muito ficção. Então, para aquelas pessoas que acham que em pouco tempo a inteligência artificial vai substituir o ser humano em diversas atividades, não é bem verdade, né? A gente sabe que atividades mais repetitivas, que têm pouca cognição, elas vão deixar de existir, sim, mas outras atividades vão acabar surgindo. Eu não vou entrar muito no tema das profissões, que se elas vão acabar ou não vão acabar, enfim, é um debate bastante longo, mas o fato é, sim, ela vai eliminar algumas atividades, e aí a gente gosta de falar de atividades e não profissões, né? Mas, no geral, a inteligência artificial ela vai ajudar em todos os setores. Ela vai ajudar na medicina, ela vai ajudar no meio jurídico, ela vai ajudar nas decisões de negócio, porque ela consegue fazer um processamento muito mais rápido do que nós conseguiríamos fazer, né? Então, a inteligência artificial é um termo que se usa de uma forma muito ampla, né? Então, eu englobaria a inteligência artificial algumas ferramentas, como, por exemplo, aprendizado de máquina, que é onde eu efetivamente ensino aquela máquina, ensino aquele algoritmo a realizar a tarefa que eu preciso. Um outro termo que é muito conhecido, quando se fala em inteligência artificial ele surge bastante, é o deep learning, ou aprendizagem profunda. É onde eu crio algoritmos mais complexos e eu não preciso ter todo um trabalho para fazer o aprendizado da máquina. Eu tenho uma aprendizado inicial para coisas mais específicas, mas eu tenho uma série de algoritmos prontos de aprendizado de máquina que resolve uma série de problemas sem que eu tenha
ficar desenvolvendo esses algoritmos desde o início, tá? Quando a gente compara a forma de programar tradicional com a inteligência artificial, quando eu fazia uma programação, eu tinha que dizer exatamente toda a situação que iria acontecer naquele software, né? Então, se eu tenho uma situação X, eu levo para um resultado Y, mas se acontecer uma outra situação Z, eu tenho que levar para um outro resultado A. Então, eu tenho que colocar, a gente chama do if, then else, né? Se acontecer isso, então faça aquilo. E era uma programação muito extensa. Na inteligência artificial, a partir do momento que eu estou treinando o meu algoritmo, ele começa a aprender mais daquilo e por uma série de associação, e aí eu não preciso mais ficar o tempo todo mostrando a mesma informação para a máquina, né? E a inteligência artificial, ela está em todo lugar. A gente vivencia ela no nosso dia a dia. Ela está no Netflix toda vez que a gente vai assistir um filme. Imagina que dentro do catálogo do Netflix existem milhões de conteúdos. Como é que o Netflix faz para entregar aquilo que eu gosto, né? Ele tem que usar um algoritmo de recomendação. Imagina que essa árvore aqui, essa rede neural que a gente está enxergando aqui, são filmes que estão conectados por algumas variáveis que pode ser gênero, pode ser gosto, né? E aí quando eu dou e começo a analisar o que está próximo do outro, eu tenho nessa linha principal aqui o Duro de Matar, que está conectado naturalmente com o Duro de Matar 2. Então, quem gosta de Duro de Matar, gosta de Duro de Matar 2, mas que pode gostar do Exterminador do Futuro, e assim vai conectando com outros conteúdos. Muitas vezes eu não tenho uma correlação muito direta, assim como a gente faz para a gente. Por exemplo, eu gosto de... Então, se tiver um outro filme de drama, a possibilidade de eu gostar é maior. Eu posso fazer uma recomendação a partir de um filme que você assistiu de drama, um outro filme de suspense, um outro filme de ação, porque tem elementos dentro desses conjuntos que são semelhantes, por alguma razão. Quando eu falo de deep learning, eu tenho uma série de algoritmos, eu vou explicar um pouquinho melhor, mas eu tenho uma série de algoritmos que estão processando ali e que vão fazer correlações que muitas vezes eu já não sei mais o que está acontecendo. Só para trazer um exemplo mais específico do Netflix, tem um seriado que chama House of Cards. Ele é um seriado que foi todinho montado em cima de inteligência artificial. Eles começaram a fazer uma série de buscas para entender que tipo de assunto as pessoas mais gostavam, e aí o tema governo americano estava muito em pauta. Aí apareceu conspiração. Começaram a avaliar quem eram os atores que melhor poderiam se identificar. Então ele começa a fazer uma série de correlações e aquilo ajuda a montar um determinado conteúdo. Ele toma uma série de decisões baseado no que a máquina está dizendo para ele e não no que numa percepção das pessoas, por exemplo. Outra empresa é o Uber, para fazer todo o roteamento, entender qual que é a melhor rota, qual que é o melhor motorista, como é que eu classifico, como é que eu mando um motorista baseado na classificação. Se eu alguma vez reclamei de um motorista, por que ele não vai me mandar aquele mesmo motorista? São algoritmos que estão por trás do aplicativo e que vão fazendo todas essas recomendações. Trazendo um exemplo mais dentro de casa, Magazine Luiza, dentro de milhares e milhares de produtos que eles têm dentro do catálogo, por que ele vai me oferecer alguns poucos produtos em destaque, sendo que naquele momento ele precisa ser extremamente assertivo? Como é que ele faz isso? A Magazine Luiza é um case muito bacana. A gente já teve eles falando em alguns dos nossos eventos, porque a forma como eles utilizam a inteligência artificial é muito, muito bacana. Além de escolher que produto que ele vai te oferecer, ele faz toda uma análise de preço. Que tipo de preço eu tenho que colocar em qual momento? Será que eu preciso colocar o menor valor sempre? Ele vai fazer uma busca em todos os concorrentes online que estão oferecendo aquele mesmo produto. E aí ele faz um questionamento para o algoritmo. Será que eu preciso baixar o valor e ter o valor mais baixo?
ele faz uma correlação do estoque versus o preço versus a margem. Então, eles conseguiram aumentar significativamente as vendas, mantendo a margem, sem ter que ficar brigando por preço, porque para ele não fazia sentido baixar muito o preço e depois não ter produto para entregar. Então, ele conseguia fazer uma previsão de demanda muito mais assertiva. Trazendo um outro caso da Amaro aqui, eu não coloquei no slide, mas a Amaro é uma empresa brasileira de roupa, de moda, e ela usa inteligência artificial para definir que tipo de roupa ela vai colocar na plataforma. Se é uma blusa com uma camiseta curta, quantas dessas blusas ela vai conseguir vender? Se a blusa também tiver uma variante com manga longa, quantas mais ela conseguirá vender? Então, ela faz uma série de correlações para tomar decisão. Tá? E como é que funciona esse aprendizado de máquina, né? Eu falei um pouquinho de alguns exemplos que a gente pode ter no dia a dia, mas como é que a máquina aprende em si? Imagina que eu sou o quinto andar e aqui eu quero definir o preço dos aluguéis. Então, eu tenho a área dos imóveis por metro quadrado, eu tenho a quantidade de quartos, quantidade de banheiros, as salas, as vagas, o tipo de conservação, eu faço uma classificação, qual que é o bairro, e aí eu tenho então uma entrada e uma saída. Então, um apartamento de 50 metros quadrados, com um quarto, um banheiro, uma sala, uma vaga, em estado de conservação que eu classifiquei como no bairro do Itaim, custa em torno de R$ 400. E assim vamos para outros exemplos de apartamentos que eu tenho para alugar. Então, eu defino para a máquina que a entrada A, que são essas informações, vai ter que sair um preço B de X reais. E ela começa a entender o que é a entrada e o que tem que ser a saída. Para cada tipo de aplicação, eu preciso ter uma quantidade de dados. Pode ser menor ou pode ser maior. Quanto mais dados, melhor é a classificação, porque eu consigo ter mais referências. Às vezes, pequenas inferências me levam a uma decisão diferente, né? O modelo, eu tenho que treinar ele constantemente, mas principalmente eu tenho que, às vezes, mudar as variáveis para que ele tenha um aproveitamento melhor. Trazendo um exemplo muito simples de reconhecimento de imagem, né? Como é que quando eu faço uma busca no Google, ele sabe aquilo que eu estou procurando, aquela imagem que eu estou procurando? Porque o algoritmo foi treinado. Eu coloco uma série de fotos de gato e ele sabe que no final, então essa entrada é o A, e no final ele sabe que a saída tem que ser um gato. Se eu colocar alguma coisa diferente disso, ele vai me gerar uma estatística dizendo, olha, eu tenho uma certeza de X% de que aquilo é um gato ou não. E isso acontece com todo tipo de dado que a gente possa ter dentro da empresa. Eu posso classificar os meus produtos, eu posso determinar características dos meus produtos e fazer uma correlação entre eles. Se um cliente comprou um produto A e depois eu tenho um produto B que tem características semelhantes, eu posso fazer um tipo de oferta para ele, né? Se eu tenho variantes de preço e informações de mercado, aconteceu, por exemplo, esse momento do coronavírus, como é que essas informações externas reagem com os meus produtos, para que eu consiga começar a ter um certo tipo de previsibilidade. Quando a gente vai para aprendizado profundo, que é o aprendizado que a gente chama de deep learning, ele trabalha em camadas. Então, imagina que eu tenho uma foto, ele identifica uma das camadas vai identificar um pedaço da foto, a outra camada vai identificar qual que é a distância entre aqueles elementos, qual que é o tamanho da orelha, qual que é a distância entre os olhos, qual que é o tamanho da boca, e a partir dali eu estou definindo que aquilo é um gato. Então, no aprendizado profundo, eu tenho uma relação muito mais complexa de aprendizado. Então, eu tenho algumas entradas, eles passam por uma série de camadas de aprendizado e cada uma delas aplica um tipo de conhecimento para ter uma saída. Porque dessa forma eu consigo ter uma performance muito melhor do que só com o aprendizado de máquina, que era aquela primeira etapa que eu comentei no início. Se em um determinado momento, independente da quantidade de informação que eu tenha, só fazendo essa correlação de
A com B, ele não vai aumentar a minha performance. Eu tenho um ganho significativo no início, mas depois ele começa a estabilizar. E quando eu trabalho com redes mais complexas, essa curva de performance ela cresce muito mais, né? Algumas formas de aprendizado, algumas técnicas de inteligência artificial, de machine learning, que estão dentro da inteligência artificial, uma delas é processamento de linguagem natural. O que é isso? É a interpretação do que nós falamos, né? Então, dentro de processamento de linguagem natural está a tradução. Por que hoje o Google é tão assertivo em fazer uma tradução de um texto? Eu vou inserindo uma série de elementos para que ele consiga entender qual que é a semântica daquele texto. E isso foi feito muito através de livros que estavam em inglês e livros que estavam em português, por exemplo. A máquina consegue entender qual que é a semântica, o que eu quero dizer com aquela frase, com aquela palavra, porque as palavras podem ter significados diferentes dependendo do contexto. Então eu começo a fazer uma correlação e ele começa a entender o nosso processo de linguagem, como é que eu falo, como é que eu coloco uma informação, né? Baseado nessas informações, eu consigo fazer uma análise de sentimento. Analisando algumas palavras que foram ditas num texto, eu consigo entender se aquela pessoa está triste, se ela está nervosa, se ela está contente, se ela está muito satisfeita. Eu consigo fazer extração de informações. Então, por exemplo, eu tenho um texto e preciso transformar ele em voz, eu consigo fazer essa tradução. Eu tenho um áudio e eu preciso fazer a transcrição desse áudio. Tudo isso é feito através de processamento de linguagem natural. Os chatbots que a gente usa tem dois caminhos, né? Eu vou falar um pouquinho de chatbot depois, mas tem dois caminhos. Um é através de árvores de decisão, o outro é de perguntas e respostas. Um exemplo disso é o Alexa, da Amazon, o Siri que a gente tem no iPhone, ou o Google, para quem usa Android. Todo esse processamento de voz e as respostas é um processamento de linguagem natural. A outra técnica que a gente tem de inteligência artificial é o RPA, que é a automatização de processos por robotização. Aqui a gente faz um parênteses, porque o processo de robotização não necessariamente é uma inteligência artificial, porque ele não tem um aprendizado. Eu vou dizendo para a máquina o que ela tem que fazer e ela não aprende coisas novas. A partir do momento que eu disse o que ela tem, eu fiz as configurações e eu disse o que ela tem que fazer, ela não vai aprender. Se eu colocar um processo novo, mesmo que ele seja muito semelhante ao anterior, ela não vai entender para fazer um fluxo diferente baseado naquelas regras de negócio. Ela vai, eu não consigo aproveitar isso, eu tenho que refazer todo o fluxo. Mas o fluxo, o RPA, ele é extremamente importante para que eu consiga automatizar essas tarefas. Toda a inteligência artificial ela é baseada em dados. Eu preciso ter uma quantidade significativa de dados. E como é que a melhor forma de fazer isso? É através da robotização. Junto todas as minhas informações numa base única, num data lake, que vai reunir todas as informações não necessariamente estruturadas, mas a coleta dessas informações pode ser através de RPA. E o RPA, quando a gente está pensando em melhorar a produtividade, ele é a primeira ferramenta, ele é o primeiro passo para a gente começar nessa melhoria de produtividade e de caminho para a inteligência artificial, porque ele vai eliminar todos os processos que são repetitivos. Então, por exemplo, se eu tenho um fluxo, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu trabalhei em uma empresa há um tempo atrás e que a gente tinha muitos processos manuais para inserir pedidos dentro da esteira de vendas. Então, o vendedor ia lá, fazia a venda, ele entrava no sistema, digitava as informações do contrato e aquilo ficava naquele sistema. Não existia integração com um outro sistema. Aí tinha uma outra pessoa que tinha que entrar no sistema, transcrever aquelas informações para um segundo sistema, tomar algum tipo de decisão. E hoje eu consigo fazer isso tudo através de robôs. Eu crio um robô para cada uma dessas funcionalidades. Trazendo um exemplo aqui de um dos nossos cases, um cliente na área de varejo ele fazia uma busca
de qual que é o melhor frete que ele pode praticar em determinados momentos. Então, era uma busca manual, pega um SKU, um item único, e vai buscar dentro dos concorrentes qual é o preço de frete que ele vai usar para determinada região, para cada um dos CEPs. Imagina que isso é um trabalho hercúleo, né? Muita informação para fazer, e ele conseguia fazer 4, 5 SKUs por dia. Com a máquina, com toda essa automatização, ele roda toda a base dele em 4 dias. Todos os SKUs que ele tem, ele consegue fazer essa busca de informação e definir qual que é o melhor preço. Em 4 dias ele revê todo o processo dele. Então é um ganho muito significativo. Chatbots, a gente pode ter dois Thiago, caminhos. Eu posso ter Oi. só te interrompendo um pouco, né? O pessoal, normalmente as pessoas falam de inteligência artificial e dizem que se você tirar férias hoje e todo o seu processo que você faz na empresa pode ser mapeado, então a sua profissão provavelmente vai ser substituída por AI, né? O que eu gosto de dizer é que não a profissão, mas talvez a atividade. A gente tem profissionais que poderiam estar utilizando muito melhor o conhecimento e perdem tempo com processos, né? Com atividades que não agregam valor. Então, por exemplo, essa célula a gente chamava de célula de inserção, né? Ela só fazia um copy-paste, né? Mas não dava nem para fazer um copy-paste, ela tinha que efetivamente olhar um sistema e transcrever para o próximo. E aí a gente fala, bom, isso aconteceu no passado. Não é exatamente verdade. A gente ainda tem muitas empresas usando isso, né? Por conta de um monte de sistemas legados, empresas muito grandes. Eu trabalhei em operadoras que fizeram aquisições durante muitos anos, então tem diversos sistemas, vários CRMs, várias bases de dados. A informação não está num lugar único. Então tem esse processo manual. O Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, ele tem uma frase muito forte que ele diz o seguinte: se você na sua empresa está tomando decisão de negócio, ou se as pessoas dentro da sua empresa estão tomando decisões de negócio baseados na análise delas, a sua empresa está fadada a assumir, porque as pessoas não conseguem tomar decisões com a velocidade que a máquina consegue. A máquina não vai substituir toda a parte cognitiva da coisa, a parte de sentimento. Como é que eu interpreto um determinado cenário? Ela não vai conseguir. Se eu tenho um cliente que está com um problema específico, ela não vai entender aquilo para tomar uma decisão. Uma pessoa sim vai fazer. Mas se você perguntar, por exemplo, a gente está agora nessa época de Covid, tem uma série de aplicações na área médica que eu não vou substituir o radiologista, mas baseado em inteligência artificial, eu consigo trazer uma análise muito mais apurada. A DASA ela foi campeã de um concurso que teve mundial sobre inteligência voltada à saúde, e eles conseguiram criar um algoritmo para mapear a pneumonia em estágios que eram muito iniciais. E aí, quando comparou a análise do radiologista com o algoritmo, depois de muito treino, precisou de muita informação, mas depois de muito treino, o algoritmo conseguiu se equiparar ao radiologista e depois superar. Isso quer dizer que eu vou eliminar o radiologista? Não. Isso quer dizer que em casos difíceis, a inteligência artificial vai me ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. E normalmente, quando eu tenho um caso muito difícil, eu consulto um outro profissional para me trazer para debater qual é a melhor decisão. Acontece que, muitas vezes, esse outro profissional, por melhor que ele seja, ele tem a mesma linha de aprendizado. Ele aprendeu com as mesmas pessoas, ou ele aprendeu com as mesmas informações, então ele pode ter uma decisão muito parecida com a minha. E quando eu olho para o algoritmo, ou ele vai acertar e vai me dar o caminho certo, ou ele vai errar tão grande que aquilo é um caminho tão absurdo que eu não vou tomar aquela decisão. Isso o próprio pessoal da DASA nos passando essa informação. Então, a inteligência artificial ela ajuda nesse aspecto, para tomar decisão. Não quer dizer que o radiologista vai desaparecer. Agora não preciso mais porque eu já tenho aqui uma forma de fazer por máquina. Muito pelo contrário. Quando eu vou montar um algoritmo, eu preciso de pessoas extremamente especializadas para treinar esse algoritmo.
Eu só consigo identificar se uma radiografia tem uma determinada doença ou não, se uma pessoa que conhece muito daquilo me disser que aquilo tem. E aí depois, obviamente, a máquina vai aprendendo, né? Então, falando de chatbots, eu queria trazer um exemplo de como é que eu conecto. O chatbot ele tem duas características. Uma delas é por decisão, por árvore. Então, é mais ou menos como as URAs, né? Então, você me dá eu te dou umas opções, você me escolhe uma delas e eu te levo para um caminho, né? Então, eu vou fazer uma árvore de decisão. Ou eu tenho uma análise, eu tenho um processamento natural de linguagem, que é entender aquilo que eu estou dizendo. Então, eu vou escrever do jeito que eu entendo, do jeito que eu quero, e a máquina interpreta aquilo e me responde, né? Agora, como é que funcionaria na parte de negócios? Imagina que eu estou falando, então o algoritmo precisa traduzir aquilo para texto, né? Estou procurando um restaurante, enfim, estou procurando uma informação qualquer. O algoritmo ele vai estruturar os dados, vai buscar algumas palavras chaves para que eu consiga trazer uma informação. Eu vou acionar essa busca e vou te entregar uma informação. A partir daí, eu posso automatizar esse fluxo e te entregar um texto, te entregar uma nova fala. Eu posso robotizar um processo de vendas, por exemplo. A Oracle estava criando um assistente pessoal que ele conseguiria tirar um pedido só por voz. Olha, eu quero enviar uma caixa de vinho para o cliente X. Tenho essa quantidade no estoque? Só pela fala, todo o sistema faz o reconhecimento, busca a informação e devolve para ele. Você tem essa informação no estoque? Posso concluir o pedido? Sim. Aí ele cria todo um processo de robotização para seguir adiante no pedido. Então, eu posso ter uma série de processos automatizados e a entrada dele pode ser via chatbot com reconhecimento natural de linguagem. Isso, todas essas ferramentas que a gente está falando aqui, elas automatizam, elas aumentam em muito a produtividade das pessoas que estão na empresa, seja elas dentro ou fora delas. Eu posso utilizar, por exemplo, todas essas ferramentas para levar melhores tomadas de decisão para os meus colaboradores, entender como é que eu treino os meus clientes, como é que eu entendo se eu tenho algumas soluções muito complexas, produtos complexos para serem utilizados, eu posso criar um algoritmo que entenda qual que é a dificuldade que aquela pessoa tem e entregar um resultado que ele precisa, entregar um conteúdo mais específico. Né? Eu vou fazer essa automatização. Eu não preciso de uma pessoa interagindo com ele. Então, imagina que eu estou tirando todo o processo repetitivo e penoso dos meus funcionários e estou deixando ele só com a parte estratégica. E pensando em novas funcionalidades, pensando em novos produtos, usando a inteligência artificial para tomada de decisão. Qual que é o melhor produto que eu posso ter baseado nos meus dados, baseado nas decisões que eu posso tomar? Um outro tema que é bastante interessante é visão computacional. A visão computacional, ela trabalha muito a parte visual, né? Identificação. Eu posso ter, por exemplo, para pessoas que estão remotas e precisam acessar um sistema crítico, eu posso ter o reconhecimento via biometria 3D, que eu garanto que aquela pessoa é aquela pessoa. No início, a gente começou a ter os smartphones fazendo reconhecimento, desbloqueando por reconhecimento facial, mas aí eu colocava uma foto na frente do telefone e ele abria. Pô, mas espera aí, se eu estou colocando uma foto, como é que funciona aí? A segurança cai muito, né? Se a pessoa está dormindo, eu vou lá e coloco o telefone na frente dela. Então, eu tenho uma série de algoritmos muito mais complexos que eu posso fazer uma biometria 3D, eu posso fazer um mapa de calor do rosto daquela pessoa, eu posso identificar se os olhos estão abertos ou não, para daí tomar uma decisão de permitir a entrada no sistema, e aí ele só vai trabalhar se ele fez esse reconhecimento facial, né? Eu posso ter uma prova de vida, porque se o algoritmo diz que eu estou fazendo reconhecimento 3D, ou seja, não é uma foto chapada, eu estou fazendo um reconhecimento por mapa de calor, não é uma foto também, porque a foto seria fria.
eu sei que aquela pessoa está viva. Então, eu posso ter uma série de sistemas para tomada de decisão. Pode ser financeiro, por exemplo, blockchain. Eu posso ter uma rede de blockchain, enfim, coloquei blockchain, mas não vou entrar muito no tema, mas que me garanta que eu sou eu quando eu quero resgatar os meus bitcoins, os meus investimentos. Enfim, tem uma série de aplicabilidade. Deixa eu passar aqui, eu não vou passar o vídeo porque acho que ele vai pipocar. Essa foto aqui, eu não vou rodar o vídeo, mas notem as setinhas nos olhos, ela consegue me dizer aonde os olhos estão seguindo na tela. Onde é que eu consigo aplicar isso? Pode ser uma pessoa que está trabalhando em casa e eu consigo entender se ela efetivamente está trabalhando, se ela está prestando atenção no tema, se ela está fazendo uma reunião e está prestando atenção naquilo que está sendo falado, ou ela está olhando para o lado, está no celular. Pensa uma pessoa que está acamada e ela precisa de cuidados, eu consigo entender se ela está fazendo algum gesto com a mão ou com os olhos para direcionar algo para algum determinado tipo de necessidade. Então, eu posso definir que se ela olhar para cima, pode ser atenção, eu preciso rapidamente ir lá e socorrê-la. Se ela olhar para baixo, ela quer alguma coisa, ou pode ser um perigo, porque ela fechou os olhos e pode ter algum tipo de problema. Enfim, eu posso, baseado nesse reconhecimento, tomar uma série de ações e pode ser, de novo, por automatização, por análise de dados, por uma série de elementos que a gente já falou anteriormente. Não sei se eu estou correndo demais, eu queria deixar um tempinho para a gente conversar. Então, antes da gente abrir para perguntas, eu queria falar só um pouquinho como é que a gente sugere que as empresas implementem um projeto de inteligência artificial. Tá? Antes de mais nada, a gente sugere fazer uma diligência técnica Thiago, e de negócios. queria até que você falasse também um pouco sobre a inteligência artificial na utilização da... Você falou, né, que é a questão da facial, a questão do trabalho em casa, né, o home office, e também um pouco sobre essa utilização no EAD, né? Acho que tá bem significativo também, principalmente nesse momento. No EAD, a gente tem, acho que hoje, das plataformas que eu conheço, a que melhor faz uso disso é o LIT, da St. Paul. St. Paul é uma universidade, eu não sei se eles têm outro lugar além de São Paulo, mas é uma faculdade bastante reconhecida e eles lançaram uma plataforma chamada LIT, L-I-T. E eles usam toda a plataforma da IBM, do Watson, para fazer uma série de reconhecimentos e ter um aprendizado extremamente customizado. Então, você insere uma série de informações na plataforma, então, um pouco da sua experiência, qual que é o seu histórico profissional, quais são seus objetivos, eu quero aprender mais sobre finanças, eu quero aprender mais sobre inteligência artificial, eu quero conhecer mais sobre marketing, e às vezes você tem um perfil extremamente variado, né? Eu sou uma pessoa extremamente generalista, eu gosto de estudar diversos temas. Do mesmo jeito que eu estudo inteligência artificial, eu estudo marketing, eu gosto de estudar fotografia, eu gosto de estudar filmagens, software de edição, estratégias de negócio, são temas extremamente diferentes. Então, ele começa a fazer uma análise daquilo que você gosta e te faz uma recomendação de um determinado conteúdo. A partir daí, ele começa a analisar o seu engajamento, se você evolui ou não nos temas, e se você não estiver evoluindo, ele tenta te recomendar uma atividade que faça com que você crie um engajamento maior. E se ele entende que você continua com dificuldade, ele vai te trazer um material complementar para que você consiga desmistificar. Então, para aqueles alunos que já têm um conhecimento prévio, ele não vai passar aquela informação de novo. Para aqueles alunos que não têm um conhecimento, que precisam de um balizamento para chegar no mesmo patamar, ele vai dar uma série de informações complementares. Esse é o modelo de educação que a gente deveria ter nas escolas, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, porque cada pessoa, cada criança aprende de um jeito e cada estímulo acontece de forma diferente. Então, a gente tem um modelo muito arcaico, mas tem pessoas que gostam mais de artes, pessoas que gostam mais de exatas, outras mais de humanas, biológicas.
E aí eu consigo, baseado no algoritmo, alimentar aquela pessoa com mais informações, trazer mais desafios do que e que ela realmente vai absorver aquilo, do que se eu colocar mais desafios de matemática para quem gosta de biológicas. Vou trazer mais conteúdo de história para um cara que gosta muito de tecnologia. Não faz muito sentido eu ficar desenhando uma série de desafios de um lado, sendo que ele não tem muito interesse. Então, esse aprendizado adaptativo eu consigo fazer por recomendação, por análise de comportamento. Eu posso pedir para que ele me escreva sobre um determinado tema e eu consigo fazer uma análise daquele texto para entender se ele tem conhecimento ou não, né? E aí eu posso expandir isso para várias outras áreas. Eu posso fazer isso para contratação de pessoas, por exemplo. A máquina faz uma análise. Eu posso usar a inteligência artificial, mesmo nos meios tradicionais, para fazer a análise de lições, de trabalhos, né? Então, imagina que eu tô demandando uma série de atividades para alguém que está online. Como é que e se eu faço isso só através de vídeo, algumas pessoas aprendem bem, outras não tanto. Se eu faço só através de exercícios, eu posso perder alguma coisa, eu posso fazer um exercício que às vezes ele é meio estático. Agora, se eu faço um trabalho mais intenso, como é que eu vou fazer análise disso? Tem uma universidade nos Estados Unidos, eu me esqueci o nome agora, ela não tem professor nenhum. A 42. Tudo é feito. Desculpa, Alexandre. A 42. Isso, obrigado. É, todo o conhecimento ele é feito em grupo, compartilhado, e todo o trabalho que é realizado por esse grupo ele é submetido para um algoritmo que devolve para ele se aquilo está no caminho certo ou não. Então, a inteligência artificial dentro da área de educação, a gente não, né? As pesquisas de Price, da Price, da Accenture, e no geral das Big Four, elas apontam que a maior transformação vai ser em cima de educação, porque a gente tem um modelo muito arcaico hoje e a gente tem muito para transformar, né? Então, pensando na nossa empresa, se a gente for imaginar como é que eu posso iniciar um projeto, a gente tem sempre dois pontos muito importantes. Primeiro o que é importante para a sua empresa? O que gera valor para a sua empresa? Porque aquilo que não é atividade crítica, que vai gerar valor para a sua empresa, talvez não seja o melhor caminho para você começar, né? Então, primeiro vamos entender o que é importante dentro da empresa, né? Qual que é a sua proposta de valor e entender se aquilo que você está querendo realizar tecnicamente é viável. Então, a gente faz uma diligência técnica e uma diligência de negócios. Então, a diligência técnica, ela me diz o que eu posso fazer com a inteligência artificial, e para isso eu vou precisar de profissionais de inteligência artificial, de machine learning, e eles podem ser de casa ou externos, né? É muito comum iniciar um projeto, iniciar na inteligência artificial, usando empresas externas, empresas parceiras, junto com a equipe de tecnologia. E aí, juntando com a análise de negócio, quem melhor do que os especialistas de negócio para me dizer qual que é o caminho que eu preciso seguir? Qual que é o processo de automação de vendas que seria mais interessante ser realizado? Eu vou trazer um exemplo rápido aqui de uma empresa que é da Pneubras, que é de Recife e que foi nos nossos eventos. E eles usam isso para dar orientação ao time de vendas. Eles criaram um algoritmo baseado em todas as informações que eles tinham de decisões de vendas, fazer uma correlação de se o cliente qual é o tipo de pneu que o cliente compra, qual que é os outros produtos que eles têm para vender, em que momento que ele toma uma decisão, se o cara faz pedidos grandes em determinados momentos, se não. E aí, baseado nisso, ele entrega toda essa informação para o vendedor e ele fala, olha, liga para este cliente. Imagina que ele tem uma lista enorme de clientes para ser atendido, mas o algoritmo vai falar, ele vai fazer uma recomendação, fala assim, cara, liga para este cliente e oferta esses produtos. E aí teve um caso que foi muito atípico, que teve um crescimento exponencial de vendas de um mês para o outro,
E era muito estranho, porque a pessoa que conseguiu ter esse ganho, ela não era dona da carteira, ela estava substituindo uma pessoa que estava de férias. E aí, quando eles foram entrevistar para entender por que ele tinha tido um resultado tão eficiente, ele falou: olha, a pessoa saiu de férias, não me passou exatamente o que eu tinha que fazer, né? E como eu não conhecia os clientes, eu fui seguindo à risca o que a ferramenta foi me recomendando. Então, ela me recomendava ligar para o cliente, oferecer tal produto, eu ia no mais simples possível. Ligava e só oferecia aquilo. E eu fui conseguindo ter uma taxa de sucesso muito grande. Então, imagina, todo esse conhecimento tácito que está na cabeça das pessoas, ele conseguiu resolver com base nos dados. Então, eu não preciso mais ter aquele profissional que é um super profissional em determinada área, mas que aquele conhecimento está todo na cabeça dele. Eu consigo automatizar esse processo e tomar uma decisão muito mais inteligente. Tá? Então, as equipes multidisciplinares são extremamente importantes dentro de um projeto. Esse não é um projeto só da área de negócios, não é um projeto só da área de tecnologia. Ele é um projeto multidisciplinar que pode ser feito dentro da empresa sozinha ou pode ser feito dentro de um conjunto empresa barra um parceiro de negócios, né? Então, quais são as etapas que a gente tem para acontecer? Primeiro, a gente dentro da HI, a gente definiu um playbook, né? Quais são os passos que eu preciso ter para ter um sucesso nos meus projetos? Primeiro, executar projetos pilotos para ganhar momento, até aquele momento wow, né? E aí, eu não vou escolher o projeto que ele é mais complexo, porque ele vai me dar o maior retorno financeiro. Eu preciso escolher projetos que sejam factíveis, que sejam pequenos, mas que tragam visibilidade. Então, não adianta eu pegar um projeto que ele não tenha uma expressividade dentro da empresa, né? Eu preciso escolher algo que vai impactar. Vou trazer um exemplo da Magazine Luiza. Eles pegaram uma única vertical de produtos, muito pequenininha, mas que tinha uma relevância. Eram produtos com boa visibilidade. Eles começaram por uma única área. Dentro de várias áreas dentro da empresa, eles começaram por uma única área e começaram a ter resultado significativo. Isso começou a atrair as demais áreas para querer trabalhar com inteligência artificial, querer usar algoritmo. Porque quando você fala para uma equipe de precificação, por exemplo, que vai colocar uma máquina para dar um preço mais assertivo, assim, cara, eu conheço todo o histórico da empresa. Eu venho fazendo precificação há anos. Eu sei o comportamento do mercado. Aí você vai me dizer que uma máquina vai fazer uma precificação melhor do que eu? Existe uma certa barreira na adoção. Como qualquer tecnologia, como qualquer coisa que mude demais o status quo. Então, a nossa sugestão é comece com projetos pequenos, projetos que são factíveis de serem entregues e que não necessariamente eu preciso de uma equipe muito grande. Eu posso começar com uma pessoa de machine learning, uma pessoa técnica, uma pessoa de negócio, mas que eu consiga efetivar esse projeto num espaço razoável de tempo, né? Então, monta uma equipe. Se eu já venho executando alguns projetos pilotos e vou entendendo mais como é que eu ganho escalabilidade com inteligência artificial, começa a fazer mais sentido ter mais pessoas dentro de casa, porque empresas, eventualmente, elas têm algumas áreas específicas para me ajudar, mas tem algumas coisas que são muito particulares, e aí pode ser interessante que você tenha uma equipe interna para começar a fazer esse desenvolvimento. A terceira etapa é fornecer treinamento muito abrangente, em todos os níveis da empresa. No CEO, no C-level, no nível executivo, eles precisam de treinamento, não treinamento técnico, mas para entender o que a tecnologia pode fazer por eles, né? Então, esse entendimento é muito importante. Aonde eu posso chegar com a inteligência artificial? Muitas vezes, a gente faz um evento e alguém chega na gente e fala assim, cara, eu quero um projeto de inteligência artificial para agora. Eu preciso ter um projeto de inteligência artificial. Como é que eu faço para implantar um? E não é bem assim, né? Precisa entender o que você precisa, qual que é o seu negócio, o que faz sentido, como é que a tecnologia vai conseguir te ajudar, será que ela consegue realizar tudo o que você precisa neste momento? Você tem informação, você tem dados suficientes? Existe uma série de coisas, mas a capacitação é importante por causa disso, porque as áreas de negócio começam a entender o que é necessário para fazer um projeto,
O time técnico, aí sim, eu preciso ter um treinamento muito grande de tecnologia, o aprendizado é constante, né? Eventualmente, eu tenho pessoas dentro do time que a gente chama do especialista de machine learning. É um cara que não põe a mão na massa, ele não põe a mão no código, ele simplesmente fica estudando novos algoritmos que estão sendo criados, novas metodologias, para dizer qual que é o melhor caminho a ser tomado. Ele está sempre 2, 3 anos na frente da equipe que está desenvolvendo os projetos, né? Bom, aí a partir daí, uma vez que eu já testei alguns projetos, já montei uma equipe, tenho uma equipe capacitada, é desenvolver uma estratégia corporativa de inteligência artificial, né? Toda a transformação digital que é um termo bastante utilizado, que envolve uma série de coisas, a inteligência artificial ela faz parte dessa estratégia. Como é que eu comunico, como é que eu envolvo as pessoas, como é que eu comunico o trabalho que está sendo feito, como é que eu engajo essas pessoas, como é que eu capacito cada vez mais, como é que eu faço com que elas entendam que a inteligência artificial vai ajudar o dia a dia delas e tragam, incorporem isso na estratégia da empresa, né? Então, são 5 passos que a gente usa de uma forma muito resumida aqui, para que a empresa consiga ter mais sucesso, né? E às vezes pode parecer muito complexo ter que contratar uma empresa, ter que capacitar pessoas, são coisas muito fora, mas a inteligência artificial hoje está muito fácil, muito acessível, né? Eu não preciso desenvolver do zero. Existem grandes players no mercado, como a IBM, como a Microsoft, como a Amazon, como o Google, e alguns outros que já fornecem uma série de algoritmos prontos e que eu consigo testar agora. Basta criar uma conta e eu consigo entender como é que a tradução de texto funciona. Imagina que eu tenho um cliente meu vai me mandar um áudio e eu preciso transcrever aquilo, depois juntar. Enfim, o que eu precisar fazer, eu consigo fazer já com essas plataformas que já estão prontas. E o que for específico, eu posso desenvolver dentro de casa. Mas, no limite, eu posso começar um projeto simples unicamente usando essas plataformas, usando o que a gente chama de APIs, né, que são conexões entre sistemas. Eu posso desenvolver uma interface dentro de casa que vai me conectar com o WhatsApp, que vai me conectar com a plataforma da Microsoft, né? Trazendo aqui a carinha do site da IBM. Eu tenho dentro da IBM, enfim, de todos os fornecedores, né? Por exemplo, a parte de reconhecimento visual, a parte de visão. Então, eu quero fazer alguma coisa relacionado a reconhecimento de imagem. Eu já tenho um algoritmo pronto. Eu não preciso desenvolver do zero reconhecimento de imagem. Se tiver algo muito específico, eu vou treinar essa mesma máquina com as minhas informações, mas eu não preciso desenvolver. O texto para voz, né? Imagina que eu estou criando um chatbot e aí eu tenho uma série de materiais que eu estou compilando, por exemplo, manual de produto, e aí quando eu vou levar essa informação até o meu cliente, eu quero que eu levar ela através de voz, né? Vou criar um assistente de voz para ele, para que ele consiga interagir. Eu mando um e-mail, eu recebo um e-mail, transcrevo isso, faço uma análise e mando uma resposta via voz, enfim, tradutor, o Tone Analyzer, que eu vou entender qual que é o tom de voz. Tem um call center que utiliza uma ferramenta bastante interessante de um outro fornecedor, que é a NICE, que ele... como é que eu garanto que o atendimento do call center está sendo de acordo com aquilo que eu especifiquei, né? O call center atende por script. Eu defino um script, ele tem, baseado num problema, ele tem que ler aquele script. Então, eu posso entender se aquele contexto todo, aquele script todo está sendo cumprido, se ele falou que tinha que ser falado na hora certa. Para isso, hoje, o cara pega um áudio, seleciona alguns arquivos, escuta, faz uma análise, escreve um relatório, manda para frente, que vai para um auditor, o cara faz exatamente a mesma coisa, valida se aquela informação estava correta e manda para o cliente final e fala, olha, seu processo está seguindo adiante.
Aí imagina que eu tenho um cliente que me ligou 5 vezes durante o dia. Gera um alerta gigantesco dentro da empresa. Assim, o cara ligou 5 dias, alguma coisa está acontecendo, ele está com um problema gigante, precisamos resolver. Aí se eu faço uma análise de voz, eu consigo perceber que, primeiro eu traduzo ela, a primeira ligação que ele fez, ele está comprando um produto. Legal. A segunda ligação que ele fez, ele ligou para tirar uma dúvida do produto. A terceira, ele pode estar ligando para outra informação, para fazer uma compra adicional daquele produto. E pela análise de voz, pela análise de todo o contexto, eu vou entendendo que aquele cara não está descontente com a minha empresa. Muito pelo contrário, ele está contente com ela. Porque eu consigo entender se ele está de bom humor, se ele não está, se ele falou bom dia de uma forma ríspida ou não. E vários desses elementos eu tenho pronto, eu só preciso conectar na minha funcionalidade. Então, o acesso à tecnologia ele está muito mais fácil do que ele já foi. Tá? Não tem tamanho de projeto, olha, só projetos muito grandes valem a pena, ou inteligência artificial é muito cara. Normalmente, esses fornecedores todos, você começa utilizando as funcionalidades e não paga nada por isso. Para você realizar os seus testes, você não paga nada. Você pode, a partir do momento que você colocou em produtividade, não é mais um teste, mas o seu volume é muito pequeno, você não está sendo nem cobrado por isso. Aí, quando você começa a crescer, você começa a pagar por volume de chamada. Então, cada requisição que eu faço, eu pago um pequeno percentual. Então, ele é muito escalável. Né? Então, não quer dizer que qualquer projeto inteligencial, puxa vida, uma tecnologia super avançada vai ser muito cara, vai precisar de muitas pessoas. Não necessariamente. Né? Você consegue começar com pequenos projetos e resolvendo situações pontuais com as plataformas que já estão prontas. Tá? Automatização de processos, a mesma coisa. Já tem muita coisa pronta que você mesmo consegue fazer, enfim. Então, tem um caminho a ser seguido, tá? Bom, esse é um pouquinho do que eu queria falar para vocês em termos de inteligência artificial. Era mais trazer como eu não consegui ter um sentimento de vocês quanto cada um conhecia da inteligência artificial, eu quis trazer uma forma um pouco mais abrangente, tentar explicar um pouquinho o que é inteligência artificial, né? Fazendo um resumo, inteligência artificial não é os robôs dominando o mundo. A gente tem funções muito específicas para a inteligência artificial resolver, que ela resolve muito bem, mas ela não vai resolver todos os problemas sozinha. Né? Ela precisa aprender, ela aprende através dos especialistas, que somos nós humanos. Nós vamos fornecer as informações que ela precisa para entender o que ela tem que realizar. Mas são projetos que eu consigo implementar na minha empresa de uma forma bastante assertiva e bastante, não sei se fácil seria a palavra, mas que dá para seguir sem muitos receios, né? Eu não preciso esperar ter um projeto muito grande ou ter um recurso, um budget muito grande para começar um processo. Mas o mais importante disso tudo é se capacitar, é entender até onde a tecnologia pode ajudar vocês no dia a dia para resolver os problemas. E aí, como eu tinha comentado lá no início, a i2AI ela faz uma série de eventos presenciais e eventos online. Por conta de todo esse contexto que nós estamos vivendo, a gente quis aproveitar também e fazer uma maratona de inteligência artificial. Ela começa nessa próxima segunda-feira. São 3 semanas, de segunda a sexta, todos os dias às 8 horas da manhã. Opa, perdão, eu coloquei aqui 8 de abril, tá errado, tá? Aqui é 6 de abril. Deixa eu corrigir aqui. Começa 6 de abril, segunda-feira agora, tá? Então, uma aula por dia, das 8 às 9, são 15 especialistas. Lembra daqueles notáveis que eu comentei no início? Essas são pessoas que são muito reconhecidas no mercado. Então, Sandro Valeri da Embraer, Sérgio Gama da IBM, Gandor da IBM, enfim, o Adolfo Abreu, que é do Google, Alexandre Del Rey, que é o nosso CEO, Celso Azevedo, que é CEO da DataH,
enfim, é uma galera que tem um conhecimento muito grande e a gente vai abordar diversos temas de case de sucesso, como é que você pode implementar isso dentro da sua empresa, quais são os desafios para aprender inteligência artificial, se você quer ser um profissional dessa área. Enfim, a gente vai abordar diversos temas que são muito ricos e esse conteúdo todo é gratuito, tá? Basta se inscrever, tem um link aqui embaixo, bit.ly/maratona-IA, faz o seu cadastro e você vai receber as agendas dos eventos e eles começam a partir de segunda-feira, ok? Poxa, Thiago, fantástico aí, viu? Esses eventos, essa maratona aí vai ser fantástica, viu? Muito boa mesmo. Obrigado aí pela sua apresentação. E vou abrir agora para perguntas, para quem tiver. Eu acho que o assunto estava tão bom que a gente passou até do horário, né? Mas é isso mesmo. Me desculpem avançar aqui, pessoal. Não, mas faz parte, né? E assim, obrigado aí por compartilhar o teu conhecimento com a gente. E também compartilhar essa maratona aí. Obrigado, pessoal da i2AI, por compartilhar esse conhecimento. E assim, se a gente tiver que estudar alguma coisa para essa revolução que está acontecendo tecnológica, tem que estudar. Uma delas tem que ser inteligência artificial. Tem que olhar com muito foco para isso, né? E eu acho que isso e vocês da i2AI vão ajudar muito aí com esses cursos online, que antigamente eram presenciais, mas agora os online vai dar uma oportunidade maior aí para a gente ter esse conhecimento aí mais fácil para a gente. E vamos liberar lá na nossa plataforma, viu, esses cursos, para a gente poder liberar aqui para o pessoal. Maravilha, maravilha. Pessoal, eu vou liberar aqui o microfone de todos vocês, tá? Quem quiser fazer perguntas aí, fiquem à vontade. Os microfones estão todos liberados, viu? Alexandre, tudo bem? Tudo, quem fala? O Alexandre Vargas, de Gramado. Grande, tudo bom, Alexandre? Como é que tá aí nossa bem, terra do vinho e do chocolate? É isso aí, agradecendo aí pelo trabalho que está realizando, pelo que vocês estão fazendo aí, muito legal estar acompanhando isso. Para mim é uma coisa bastante nova, né? Mas importante porque está propiciando aprendizado, isso é bem legal. O que eu queria perguntar é quais são as empresas hoje e quais são as áreas que mais estão utilizando e mais estão solicitando a inteligência artificial? A gente tem muitas empresas utilizando inteligência artificial. Eu vou colocar de novo aqui um chartzinho, só de empresas que já se apresentaram nos nossos eventos, a gente tem 78. Então, Fast Shop, Bosch, Itaú, Dafit, Bradesco. Se alguém tem conta no Bradesco, o BIA do Bradesco, o Bradesco Inteligência Artificial, é um outro grande case de sucesso. A Sky, Ambev, Embraer faz um uso sensacional de inteligência artificial. Mas a gente está falando de grandes empresas, estou falando de Carrefour, estou falando de Natura, DASA, Fleury. Agora, vamos para cases mais nossos. A Pneubras é uma empresa de Recife que, enfim, tem um portfólio, é um conglomerado de empresas, mas eles focaram na Pneubras, que tem pneus e produtos derivados e que usa inteligência artificial para tomada de negócio na área de vendas. Então, para fazer recomendação, o que vender, para quem vender, quando vender, né? Baseado no que você tem de histórico, como é que o seu cliente toma uma decisão? Em que momento é o cara que fecha mais pedido no final do mês? Se você conseguir se você der um desconto, ele fecha antes do mês. Enfim, você consegue, com várias informações que você vai alimentando, né? E de novo, sem dados a gente não consegue ter inteligência artificial, mas usando as informações que você tem dentro de casa, você consegue tomar decisões de que caminho seguir. Então, assim, tem diversas empresas hoje que usam inteligência artificial em diversos níveis, do menor ao mais sofisticado.
Certo. E tá, posso falar? Quem fala? Alexandre ainda? Alô? Pode falar. Bom, pode falar, estamos Alexandre. aqui, já trabalha com a área do turismo também, né, Alexandre? Como a inteligência artificial ela pode ser usada na questão do atendimento ao turista e na prospecção de clientes novos? Eu vou trazer alguns exemplos de inteligência artificial voltada para o turismo. Bookings é um caso deles, Airbnb é outro caso, TripAdvisor é outro caso. Eles conseguem entender o que você está buscando e te fazer uma série de recomendações. Então, e aí, pensa no Netflix. Como é que o Netflix me diz se aquele conteúdo, se aquele filme ou aquela série, quando você clica lá, ele fala que ele tem o matching que você tem com aquilo é de 98% ou é de 70%. Como é que ele faz isso? Primeiro, no seu histórico. Como é que você se relaciona com os filmes da Netflix? Então, indo para a área de turismo, como é que você se relaciona, por exemplo, com as plataformas de booking? Entrei no Books, entrei no Airbnb, eu procurei passagem. Por que quando você recomenda um hotel naquele mesmo local? Você pode fazer um mapeamento de histórico de navegação, por exemplo, e entender qual que é a melhor oferta que você pode fazer. Airbnb tem centenas de quartos dentro da CVC, eu posso ter diversos pacotes. Como é que eu vou oferecer algo automatizado, né? Não estou conversando aqui com a pessoa, mas como é que eu vou oferecer um pacote que seja mais assertivo? Bom, quais informações que eu tenho? Os lugares que essa pessoa já viajou, se ela vai com mais frequência para um determinado lugar, ou ela gosta de variar muito. Eu, por exemplo, gosto de variar muito. Dificilmente eu repito um lugar que eu já fui, né? Tem pessoas que vão sempre para o mesmo lugar, gostam muito daquilo e vão sempre para lá. Então, baseado no perfil dessas pessoas, na informação que você tem, você consegue tomar uma decisão. Se você oferece um produto, então eu quero ir para Gramado. Então, eu fiz a partir do momento que eu fiz uma busca no Google, Gramado, existe uma série de mecanismos que já estão puxando essa informação, que o Google já vai alimentando eles e fala, opa, eu vou fazer uma oferta em cima desta pessoa, porque o Google me disse que ela está procurando Gramado. E eu vou oferecer um voo, eu vou oferecer um pacote de viagens, eu vou oferecer um passeio, eu vou oferecer um restaurante, enfim, vou oferecer diversas coisas. Eu consigo fazer essas correlações baseadas nas informações que eu tenho. O Booking lançou um site, né, Thiago? Só complementando, Alexandre, Thiago, que é um site que eles estão testando inteligência artificial, é um site só para o Havaí. Então, você vai lá, entra no site, eu quero viajar para o Havaí. Então, ele, através de inteligência artificial, ele vai mapeando todos os cliques e faz uma viagem individualizada, automática, para aquele cliente, né? Tá bem legal mesmo, bem legal. Mais alguma pergunta aí? Acho que o Maurício queria fazer uma pergunta. Eu tenho. Opa, funcionou aí. Ô Maurício, tudo bem? Super, tudo bem. Super didático, muito boa apresentação. Eu gostei de escutar de Gramado aí, passei minha infância em Gramado. Mas quando eu saí de Gramado, vocês não tinham nascido ainda. Eu já implementei um chatbot. Eu estou na Flórida, eu trabalho com países, com bancos na América Latina. E acabei implementando um chatbot, o mesmo chatbot, em 4 bancos diferentes, mas em 4 países diferentes. Um que está pegado aí no Facebook. Então, ele usa, eu entendo que ele usa lá um motor não é o meu chatbot, eu usei de uma empresa. Ele usa o motor do Facebook. Primeiro, tirar do Facebook e colocar o mesmo chatbot no website do banco já não é simples. É super complicado, segundo me explicaram lá.
Segundo, são 4 bancos diferentes, mas são 4 bancos que falam espanhol, em países que falam espanhol. México, Honduras, Colômbia. E cada vez que eu implemento o chatbot, eu começo a aprender de novo. Então, tem problema de espanhol, de entender espanhol. E é como se tivesse nascido novamente. Existe uma forma, ou talvez com outro tipo de motor, né? Porque eu estou começando a experimentar, eu peguei uma outra empresa, estou começando a experimentar o Dialogflow, que eu acho que é do Google. Não sei se vai ser mais fácil, também me dizem que não é tão simples assim. Poder aproveitar, o que eu queria é que o chatbot ele fosse capaz de aprender. Os produtos financeiros são iguais em qualquer país, né? Cartão de crédito, conta de depósito, investimento. Então, um tem um termo diferente do outro, em alguns casos, mas a maioria tem os mesmos. A interpretação deveria ser a mesma. E eu queria poder acelerar esse processo e fazer com que os bancos, os meus clientes e os clientes dos meus clientes pudessem realmente falar com um chatbot inteligente, porque tem o mais antigo que eu coloquei tem 2 anos, ele não ficou esperto ainda não. Mas ele está fazendo, você está usando a árvore de decisão ou você está usando o reconhecimento de processamento de linguagem natural? Então, tem árvore de decisão. Eu acho que, outra vez, não é bem um produto meu, entendeu? Então, é de um terceiro. Então, é uma caixa quase preta. Fumê. Não dá para ver direito o que está lá dentro. Mas a percepção que eu tenho do lado de fora é de que quando eu vou lá e começo a falar com ele, ele não entende muito as perguntas, tem dificuldade de fazer a tradução. A minha impressão é que pode ser que, que a falta de inteligência esteja do outro lado. Não, é a falta de conhecimento, talvez, de como configurar e tal. É basicamente isso. Eu queria só saber de você se poder aproveitar de um cliente para o outro. Porque normalmente os exemplos são sempre um cliente passou por todo esse processo de aprendizado e o learning e acumular dados e tal. Mas é uma jornada muito isolada. E a minha empresa, ela busca sinergia, inclusive com os bancos. É evidente que a gente não troca informação de banco com banco, tem lá o Chinese Wall, né? Mas na questão de linguagem, de linha de produto, essas coisas, eu esperava poder ter já tirar a inércia desse início de esse investimento, cortar esse investimento no aprendizado. Olha, o que acontece? Tem uma série de empresas que trabalham com chatbot, e aí, como eu comentei, tem 2 caminhos. Um que é de árvore de decisão, que ele é meio como se fosse uma URA, né? Não é um negócio muito amigável, né? Dependendo do processo que você for implementar, ele pode funcionar muito bem. Se você quiser alguma coisa mais complexa, por exemplo, como o BIA do Bradesco, o BIA do Bradesco roda em cima do IBM Watson. Você tem elementos que te ajudam. Então, quais são as peças que compõem o chatbot? Eu preciso ter uma entrada, né? Uma interface. Essa interface é do banco. Eu preciso ter regras de negócio. Essas regras de negócio são do banco. Onde é que entra a IBM? A IBM faz, se eu estou digitando, ou se eu estou falando, no caso do BIA eu consigo falar com ele, né? Digitando ou falando, a gente faz aquela primeira camada que é de tradução. Se é um texto, eu interpreto ele, eu tenho um processamento de linguagem natural ali. Ok, o que ele está me dizendo? E aí eu sigo adiante, porque eu entendi, sigo adiante. Se eu não entendi, pergunto de novo e assim vai até eu conseguir entender o que é e seguir com a informação. Por que a máquina tem que aprender o tempo todo? Porque existem muitas diferenças regionais. Assim como nós aqui no Brasil temos diferentes sotaques, na América Latina também existem vários sotaques diferentes para o espanhol. Então, qual que é a vantagem de você ter uma IBM, um Google, uma Amazon, uma Microsoft por trás? Eles trabalham exaustivamente em treinar esse algoritmo para entender essas diferenças. É perfeito? Não, não é.
Então, muitas vezes você talvez tenha que testar novos fornecedores para entender de onde que ele está tirando, porque ele pode usar um pedaço do Watson, depois pode usar um outro pedaço, não sei da onde, pode criar um pedaço dele, enfim, depende um pouco da arquitetura que ele está usando. Mas o fato é, eu tenho, esses dias eu estava brincando nas plataformas de tradução de áudio, né, para um projeto nosso. E aí eu queria fazer um teste rápido e fiz na Microsoft, fiz na Amazon e fiz no Google. O da Amazon foi horrível, uma tradução de um áudiozinho simples, com um pouco de ruído, não era um negócio limpo, mas me trouxe um resultado muito ruim. Muito ruim, tipo, assim, trocou as palavras, não entendeu as palavras, não entendeu a semântica, que era pior. Às vezes não entende a palavra, mas consegue construir a frase. Eu fui no da Microsoft, não foi perfeito, mas foi muito melhor. Ele construiu muito melhor o texto, tinha poucas coisas para serem alteradas do que em relação à Amazon. O Google também tem um mecanismo muito bom. Então, tem determinadas aplicações, é melhor em um, é melhor no outro, né? Então, vai depender um pouco do que você precisa implantar, tá? Talvez tenha que conversar com o seu fornecedor, entender, cara, como é que ele pode ajudar nessa melhoria, porque o aprendizado, apesar de você ter os mesmos produtos, algumas variantes elas acontecem, né? Agora, aprender a reconhecer a fala, aí já é um problema mais interno. De repente a API que ele está usando não está resolvendo bem. Tem que usar uma outra API. De repente, no Chile a IBM resolve super bem, mas na Argentina não resolve. Mas a do Google resolve muito bem na Argentina. Não tem nem fala, é o texto. O pessoal escreve. Ele vai escrevendo lá, olá, não sei. E tem um spell. Aí tem aquela parte que o cara errou a letra, engoliu, não comeu uma letra e tal. Então, isso é treinamento. Porque aí eu tenho o reconhecimento disso, mas o treinamento é da empresa. Então, a empresa tem que fazer esse treinamento. Olha, o que ele quis dizer com isso é aquilo. Então, segue o jogo. Por que não sei se você chegou a ver, um tempo atrás estava muito latente esse negócio de vazamento de informação, que todo mundo fica escutando. Não sei se já teve a sensação, você fala, puxa vida, queria fazer uma viagem para o Caribe. Você falou com a sua esposa, falou com o seu amigo, tá no boteco. Aí quando você vai para casa, pega o telefone e se liga, assim, a primeira coisa que te aparece na internet é um anúncio de uma viagem para o Caribe. Não é possível. Dizem os especialistas que o seu telefone não está te ouvindo. Eu não acredito. Há controvérsias. Mas, então, Legal. Só que como é que eu chego no nível de acuracidade? Aquilo que a máquina não entende, Thiago, tenho que pegar. Opa, a máquina não entendeu. Máquina, essa frase aqui significa isso e tem que fazer aquilo. É o treinamento. Lá atrás, como a gente explicou, ela tem que seguir adiante. Tá? Então, pode ser sim um problema de treinamento da empresa parceira que você está atuando. Pode. Tá? Não vou afirmar que seria leviano da minha parte, mas tem que investigar um pouquinho melhor. Se você está tendo muito trabalho, pode ser uma particularidade do serviço, mas se a interpretação, enfim, tá? O último ponto, só para não tomar muito tempo de deixar os outros falarem, existe algum exemplo que você saiba de transplante de conhecimento aí? Por exemplo, uma máquina aprendeu, eu fui lá, exportei tudo e importei no outro. E para começar, porque não tem que aprender tudo outra vez. Não tem. Não, né? Tem. Tem. Isso é que eu comentei lá no início da inteligência artificial estreita, né? Narrow AI e o General AI. O que a gente entende, porque as máquinas vão dominar o mundo, é justamente a máquina aprender qualquer coisa com muito pouca informação, e a gente não tem isso. Não existe. Então, toda vez que eu criar uma máquina nova, ela tem que aprender. Eu posso pegar a ferramenta de precificação da Magazine Luiza e querer botar na Fast Shop. Eu posso aproveitar o meu conhecimento, mas eu não vou conseguir pegar ipsis literis uma ferramenta, um algoritmo de um lado para o outro. Eu posso aproveitar muita coisa. O algoritmo aprendeu a reconhecer determinadas coisas. Ok.
Aí eu vou testar com os dados da Fast Shop, mas muita coisa acaba mudando e eu preciso treinar a máquina de novo também. Tá? Entendi. Último, então. Existe um limite? Por exemplo, se eu quiser fazer esse meu chatbot, falar 5 línguas, eu posso usar o mesmo ou eu tenho que ter alguma... Tipo assim, vai ficar uma massa de informação gigantesca. Todos os produtos, eu crio uma instância dele e ele trabalha uma versão só, trabalhando com vários bancos em vários países, em vários produtos, mas uma instância só. Existe algum limite aí com relação, olha, dá para aprender até, não sei, 1 terabyte? Vai depender muito da sua arquitetura. Mas eu não acredito que você consiga rodar uma instância com todos os bancos, porque aí você está misturando dados de todos. Aí você pode ter um problema sério. Não, porque aí é aquilo que você falou do Watson. Eu não quero misturar a parte de trás, eu quero misturar a parte da frente. Eu quero que quando o cara fala assim, conta corrente, ele saiba que eu estou falando conta corrente. Não é para falar o saldo, não é para nada disso. Mas ele só fala assim, ó, eu quero meu saldo da conta corrente. Essa frase, eu queria que ele aprendesse para todo mundo, uma vez só. Não? Deveria estar aprendendo, mas enfim, tem que investigar um pouquinho mais. Legal. Obrigado. Foi muito Obrigado, bom. Maurício. O Anderson quer fazer uma pergunta também, Anderson. Anderson? Não sei se ele está aí. Alô, estão me ouvindo? Opa. Pronto. Eu vi que ele falou que o LEAD, né, eu trabalho em uma empresa de educação, trabalho com cursos tanto à distância quanto EAD. Eu vi que você falou do LEAD da Sample, né, e uma dúvida. Aí depois eu pesquisar aqui na internet. O LEAD, ele é uma criação da Sample para inteligência artificial para a venda dos cursos online dele, ou o LEAD é uma plataforma que pode ser utilizada por outras instituições também? Não, o LEAD... Você está me ouvindo? Eu troquei o fone aqui. Tô ouvindo. É a plataforma de educação da Sample. Por trás do LEAD tem o IBM Watson e tem outros elementos que eles vão acoplando. O LEAD não é uma plataforma comercial, por exemplo. O Watson sim é uma plataforma comercial. Eles usam uma série de conexões com o Watson para fazer recomendação, reconhecimento, análise de sentimento, engajamento, essas coisas. Então, no caso, hoje no mercado, nós não temos nenhum desenvolvedor que tenha uma plataforma, vamos dizer, pronta para você poder utilizar, vamos dizer assim, já de pronta entrega para a instituição. Teria que criar alguma coisa. Depende muito do que você está buscando. O que você tem algum problema específico? Na verdade, não é bem um problema específico, mas eu queria que pudéssemos ofertar para aquele mesmo cliente outros cursos que ele tivesse afinidade. Hoje a gente faz isso muito no manual, muito no vendo que a afinidade daquele cliente, que a gente conhece o cliente, mas a gente queria que como se estivesse no Netflix, que aquele curso, né? O que acontece, você deu um exemplo claro, né? Ele deu um exemplo claro aí, que você fala num determinado carro, numa determinada viagem, aquela viagem aparece lá no seu Facebook. Você nem procurou, ela aparece. Então, a gente queria, no mercado educacional, como você falou, vai crescer muito nisso, e a gente queria ter isso. Quando o sujeito fala lá, eu gostei do curso de nutrição, o curso de nutrição já aparecendo lá para ele naquele momento, e assim tendo ofertas similares ou que se encaixassem no perfil dele de compra. Entendi. A plataforma é sua ou é de terceira? No caso, alguns cursos são meus e outro é de terceiro, né? Tá, mas o curso, assim, o curso pode ser seu, pode ser terceiro, mas eu digo a plataforma que você oferta o seu produto. Não, é minha, isso. Tá. Então, porque eu vou te trazer alguns exemplos. Há algumas plataformas de EAD, elas oferecem algumas funcionalidades. Por exemplo, recomendação, que é o que você está buscando. Se você usa um Eduz, um Hotmart, alguns exemplos aqui, de produto, eles não têm isso. Se você vai para um EAD Box, salvo engano, ele já tem essa funcionalidade. Ele já te ajuda com algoritmos de recomendação. O EAD Box tem, né? O Hotmart e o Eduz eu acho que realmente não tem. Não. Agora, se você tem uma plataforma sua, você pode implementar um algoritmo de recomendação. Então, que o LEAD,
ele é muito mais avançado do que só recomendação. Ele entende se você está indo bem ou não naquela matéria. Ele entende qual assunto pode te interessar baseado no seu perfil, baseado no seu histórico profissional, por exemplo, no seu momento de vida. Você vai inserindo informações. É como se você estivesse fazendo um bate-papo. Você fala assim, Anderson, vamos trocar uma ideia aqui eu e você. Me fala aí, o que você está pensando da vida, o que você está buscando profissionalmente. Ele faz um mapeamento de persona. E aí ele faz uma recomendação. Então, se você está tendo dificuldade na matéria, ele te coloca uma matéria adicional, um curso adicional. Isso é bastante complexo. E aí, cara, vai a alguns milhões. E muito treinamento. Agora, se você quer iniciar com recomendação, você pode implementar um algoritmo específico de recomendação. Para que dentro da sua plataforma você consiga ofertar para ele o que tiver mais relação com o que ele vem estudando ou que você queira ofertar para ele. Puxa, eu quero promover um curso novo, X. Você pode jogar lá para ele enxergar aquilo, mas será que se jogar esse curso não tem nada a ver? Um cara está estudando finanças, eu vou oferecer um curso de bolo para ele. Por quê? Porque eu quero promover esse curso de bolo, mas o cara não tem nada a ver. Então, eu posso ter algumas regras, assim, ok, para esse aqui você pode ofertar com um certo grau de assertividade. Então, você pode implementar só um algoritmo de recomendação. Pô, show de bola. Antes, acho que respondeu aí, né? Mais alguma pergunta aí pro Thiago? Acho que não. Não, perfeito. Vamos lá. Muito bom. Maravilha, pessoal. Pois, novamente, eu agradeço, Thiago. Tenho agradecimentos aí 1000 para a sua apresentação. Acho que todo mundo gostou. Foi bem didática, foi fantástica. As respostas também, as perguntas foram muito boas. Quero agradecer também o pessoal da i2AI. Tenho certeza que o curso de vocês, a partir da próxima semana, vai bombar. E a gente vai participar, com certeza absoluta. Vamos trabalhar aí nesses cursos aí online, viu? Vamos afinar aí a parceria. E só para lembrar para vocês também, pessoal, obrigado, né? Até essa hora da noite aí, eu acho que o assunto foi muito bom. O pessoal tá firme aí até 10h30. Que bom. E na próxima semana, terça-feira, a gente está aqui novamente à disposição aqui. Todas as terças e quintas, o SAQ vai promover esses debates, né? Vai trazer sempre pessoas bem interessantes aqui para falar sobre temas importantes. Terça-feira a gente vai falar sobre marketing. E vão ter dois caras aí muito bons aí que vão falar sobre marketing. Espero vocês lá. Obrigado novamente, Thiago. Se quiser falar mais alguma coisa aí, o microfone é teu. Maravilha. Pessoal, obrigado. Peço desculpa por ter me delongado demais aqui na apresentação. Eu só vou compartilhar novamente o link aqui para quem, caso alguém não tenha pego. Tá desabilitado aqui, mas enfim, Bit.ly. Manda. Deixa eu ver aqui. Oi. Você quer compartilhar no... Não precisa não. Eu falo aqui, Alexandre, depois você compartilha com o grupo. Manda para mim que eu passo para ele. bit.ly/maratona-IA. Façam o cadastro de vocês, vai começar na segunda-feira. Os temas são muito bacanas. É um pessoal que tem muito conhecimento. Bit. Boa. Tinha esquecido aqui. Deixa eu colocar aqui. É isso aí. Tá legal? Pessoal, obrigado. Alexandre, mais uma vez, obrigado pelo convite. Thiago, foi não. Foi? Não foi? Eu mandei. Acho que foi privado. Pera aí. Foi privado aqui, não sei o que. Pronto, agora veio. Bacana. Foi? Maurício. Maravilha. Beleza. Maravilha. Então, agradeço imensamente o convite e contem com a gente para os próximos. Obrigado, viu, Thiago? Valeu, boa noite. Boa noite, obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima terça aí. Grande abraço. Valeu, um abraço. Tchau.